Bom dia, pessoal. Eu sou Paulo Teodoro, engenheiro agrônomo, pesquisador aqui na agricultura bioativa ambiental. E com a guerra da Rússia, esse assunto de disponibilidade de fertilizantes entrou em pauta, né? E a gente está agora passando por um momento sem saber exatamente como é que isso vai se comportar. Mas eu gostaria de trocar uma ideia com vocês aqui e discutir alguns pontos, né? Primeira coisa, vamos entender o potássio, né? O potássio é um elemento que talvez seja o mais abundante em quase todos os tipos de solo, porém em formas que não estão disponíveis para a planta, que só consegue absorver esse potássio que está na solução de solo, ou seja, aproximadamente 2% desse potássio. A gente faz essa correção, né, faz essa complementação com adubos químicos, né, normalmente, para poder suprir essa necessidade mais de imediato da planta. Porém, esse potássio que está mineralizado e que está no solo, né, ele é essencial para as plantas, principalmente na constituição celular e na fotossíntese e na síntese de proteína. Então a pergunta é como é que eu faço para desbloquear esse potássio que está presente no meu solo, né? Um dos mecanismos que a gente tem para desbloquear esse potássio é através do uso de micro-organismos, né? Que podem atuar nessa disponibilidade, principalmente solubilizando esse potássio com os ácidos orgânicos, né? Ou mesmo na síntese de enzimas que também contribuem nessa solubilização desse potássio, né? E na maioria dos outros minerais que a planta realmente precisa. Então, quando você tem um solo muito rico em micro-organismos, você tem uma possibilidade de uma quelação e uma possibilidade de uma solubilidade de forma pelos ácidos orgânicos, né? As bactérias, né, como bacilos, rhizobium, aciditylbacillus, penabacillus, pseudomonas, bucorrhoderia, são alguns dos exemplos de bactérias solubilizadoras de potássio. Mas além das bactérias, os fungos também têm um papel muito importante, como aspergillus, o cladosporium, vamos ver outro, macrofomina, esclerotina, deixa eu pensar, tricoderma também, tá? Glomus, enfim, penicillium. Todas essas bactérias e esses fungos exercem um papel muito interessante nessa solubilização desse potássio, né? De uma forma mineral para uma forma solúvel para a planta, tá? Isso faz a total diferença dentro do processo de disponibilidade. E qual que é a estratégia para resgate desse potássio? Bom, rotação de cultura, todos nós sabemos, tem um monte de trabalho da Embrapa, principalmente com braquiária, né, no consórcio de braquiária com milho, porque a braquiária tem um sistema radicular muito profundo, né, chega a mais de 3 metros em alguns casos, e ela traz esse potássio que foi lixiviado para a superfície, né, para ser absorvido pelas raízes do milho. Então, essa ciclagem que a gente chama, ela é bastante interessante nesse aspecto. Mas se você realmente quer acelerar esse processo de solubilização, o que você tem que fazer? Você tem que contribuir com a natureza, né? E contribuir com a natureza pode ser através do uso de um inoculante múltiplo, né? Com bastante bactéria, com bastante fungo, bastante protozoário, enfim. Aqui nós temos a terra bioativa, na qual a gente faz uma compostagem lenta, visando um bom equilíbrio entre fungos e bactérias, né? Além de nós termos uma maior solubilização desses minerais no solo, nós conseguimos ter mais resistência à seca. Por quê? Porque, principalmente com os fungos, você tem associações simbióticas com as micorrizas, por exemplo,
que estendem o tamanho da raiz das plantas e vai buscar água em regiões muito mais profundas do solo, bem como nutrientes também nessas regiões. E se o composto é feito de uma forma acelerada, você vai ter uma grande disponibilidade de bactéria, mas você não consegue ter uma grande disponibilidade de fungo, né? Então a nossa preocupação aqui com o nosso produto é justamente essa, você ter um bom equilíbrio entre bactérias e fungos para que você possa ter o melhor resultado dentro da tua propriedade, né? E o composto que a gente tem, que é a terra bioativa, tem que ter um bom balanço, né? Para você chegar nesse ponto, ter um bom balanço de carbono e nitrogênio, para que você tenha exatamente essa condição, né? E assim a gente tenha melhor resultado agronômico, tá? Aqui, ó. Olha o corpo aqui como é completamente diferente, ó. Outro ponto importante é que a gente, aqui na agricultura bioativa, a gente usa uma diversidade muito grande de ingredientes, justamente para favorecer essa diversidade de micro-organismos. Porque nem todo micro-organismo se desenvolve bem num tipo só de material orgânico. Então a gente faz um mix de materiais orgânicos, além disso compõe com biochar, que funciona como residência para esses micro-organismos, né? E também um bom mix de pó de rocha. Para quê? Para disponibilizar outros minerais que normalmente você não teria naquele teu solo que você está trabalhando. Ou seja, com o uso de micro-organismos, você tem a chance de regenerar o teu solo, né? Então a terra bioativa ela funciona como um regenerador, porque com o uso contínuo de adubação química, a gente acaba acidificando o nosso solo e diminuindo a disponibilidade para ele, principalmente porque a gente tem uma rotação de cultura baixa, né? Então você não tem alimento disponível para a criação desses micro-organismos que a gente está falando aqui. Então quando você faz a adição da terra bioativa no teu solo, você está propiciando uma condição de regeneração para esse solo. Claro que se você continuar com as práticas convencionais de agricultura, na utilização de químicos de uma forma constante e de uma forma certamente não regulada, você acaba tendo dificuldade do estabelecimento dessas populações de micro-organismo dentro do teu solo. Agora, com o uso da terra bioativa, você consegue ir eliminando esses fatores gradativamente, diminuindo a tua dependência de adubos químicos e também dos produtos sintetizados pelos micro-organismos, que dão maior capacidade para a planta se defender de ataques de doenças, ataques e maior resistência também à seca. Ou seja, o conjunto da obra ele é muito maior. E quando a gente pensa, por exemplo, que o produtor rural ele não tem intenção de vender a terra dele, muito pelo contrário, o trabalho com uma agricultura regenerativa ele é um trabalho de poupança de longo prazo e que eleva gradativamente a sua produção, a sua produtividade. Então tem muito ganho aí, tá? Tem muita coisa boa acontecendo e eu convido vocês a se inscrever aqui no nosso canal, na Agricultura Bioativa, tá? Dá um joinha aí nesse vídeo se vocês gostaram. E se inscreve no nosso canal que eu vou trazer sempre novidades e sempre resultados aqui para vocês compartilharem junto conosco. Valeu! Tem um composto que está maturando, ó. Você começa a ver as hifas aqui, ó, né? Olha, a pontuação, a formação de grumos, né? E você começa a ver os pontos onde o fungo começa a atuar, e isso que vai dar diferença na maturação e no final para ele se transformar num produto realmente inoculante de solos, um regenerador propriamente dito, né? Ó. Isso é uma pilha em maturação. Aqui, ó.
Olha.